Olá, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai avançar um pouquinho mais no estudo de limites e derivadas. A gente vai retomar alguns conceitos de limite e, na medida que a gente for retomando esse conceito de limite, a gente vai enxergar o porquê que a gente precisa desse conceito, né, para poder definir derivado. Isso tudo a gente viu no material que a gente começou a observar de maneira assíncrona, né, no material que está gravado já em vídeo, que está lá no AVA, tá? Então, vou aqui abrir a tela para compartilhar com vocês, a gente retomar os conceitos e poder avançar realizando alguns exercícios. Então, deixa eu começar aqui. Então, vejam só, a gente tem três conceitos bem importantes que estão correlacionados, que são os conceitos de limite, continuidade e derivado, tá? Quando a gente define limites, a gente tem como objetivo, mais para frente um pouquinho, pensar nesse conceito de derivado. Só que para chegar lá no conceito de derivado, eu preciso fazer uma checagem com a minha função, se ela tem a característica de continuidade. Então, para definir se a função é contínua ou não, a gente usa o cálculo de limite. Então, aqui a gente tem uma retomada do conceito de limite. Se a minha função f de x, ela tende a um número, quando o x ele se aproxima de um determinado valor c, tanto com valores menores como com valores maiores, ou seja, eu estou observando tanto pela esquerda como pela direita, e isso vai fazer com que eu consiga dizer que o limite da minha função está indo para L cada vez que eu chego mais perto do ponto C. Então, a gente escreve matematicamente que o limite de f de x, quando x tende a c, é igual a L, se esse limite existir, tá? Se eu conseguir fazer essa aproximação, quando o x está bem pertinho de c, isso me gerar o valor L. Para que isso aconteça, é necessário que a gente observe dois limites, que a gente chama de limites laterais. A forma da gente representar os limites laterais são essas que estão colocadas aqui. O limite de f de x, quando x tende a c, esse sinalzinho de mais aqui sobrescrito, ele indica para a gente que a gente está se aproximando de c com valores que são um pouquinho maiores. Quando eu observo o limite da função, quando x tende a c com valores menores, isso aqui é um outro limite lateral. Então, o que precisa acontecer é, eu tenho que ter esse limite lateral existindo, esse limite lateral existindo, e esses dois limites laterais precisam ser iguais. O fato deles serem iguais me gera o valor do limite da minha função. Tá? Então, aqui a gente está definindo, seja f uma função que está definida para todos os valores de x próximos do ponto C, com a possível exceção do ponto C. Ou seja, para que o limite exista, a minha função ela não precisa estar definida no ponto. Eu preciso observar esse comportamento próximo a ela, tá? Então, a maneira da gente dizer que o limite existe é essa daqui que a gente está colocando. Limite de f de x, quando x tende a c, é igual a L. Já o conceito de continuidade, aí sim a gente precisa se preocupar se a função está definida no ponto ou não. Tá? Uma função ela é contínua em um dado número c, se o valor da função eu consigo calcular nesse ponto C, ou seja, f de c existe. Depois, eu vou verificar a existência do limite. Então, o limite de f de x, quando x tende a c, precisa existir. E, por fim, eu vou comparar o valor do limite com o valor da função no ponto, tá? Então, são três condições básicas e essenciais que a gente tem para a existência da continuidade num ponto. Então, preciso primeiro verificar se a função está definida naquele ponto, se eu consigo calcular quanto ela vale no ponto C. Depois, se o limite, o comportamento dela próximo daquele ponto é o mesmo, tanto para um lado quanto para o outro, o que vai fazer com que esse limite exista. Isso aqui, ó, implica em dois limites laterais que a gente precisa olhar, né? O limite de f de x, quando x tende a c com valores menores, e o limite de f de x, quando x tende a c por valores maiores. Então, esses dois limites laterais precisam existir e serem iguais, o que faz com que o limite da minha função
exista. E, por fim, comparar a informação que tem a gente aqui no item 1 com a informação que a gente tem no item 2. Aí a gente consegue observar que a minha função ela é contínua no ponto C, ok? Vamos observar agora como é que eu faço isso para analisar graficamente, tá? A questão aqui é do livro lá do Hoffman. No entanto, essa questão ela não é especificamente sobre continuidade. Ela é uma questão que pede para a gente avaliar a existência de limites e a gente vai introduzir e fazer a análise de continuidade, tá? Mas o problema ele pede para a gente observar os limites laterais e verificar a existência do limite. Então, a gente vai fazer isso no primeiro momento e no segundo momento a gente introduz o conceito de continuidade. A gente complementa essa questão, né, amplia a questão, observando também a continuidade da função, nesse mesmo ponto que ele está analisando, tá? Que ele pede para a gente analisar. Então, ele pede aqui, ó, nesses problemas, que estão aqui dados graficamente, determine os limites unilaterais, né? Limite de f de x quando x tende a 2 com valores menores e depois com valores maiores, e depois verifique se o limite existe, tá? Então, no primeiro gráfico que a gente tem aqui, o que é que acontece? Para eu poder observar a existência do limite, eu vou verificar esses dois limites laterais. Então, para esse primeiro problema, vamos anotar aqui do lado, eu preciso calcular qual é o limite de f de x quando x tende a 2 com valores menores. Então, eu vou ver, ó, o ponto 2 está aqui. Quando eu estou chegando bem pertinho do ponto 2, x igual a 2, o que está acontecendo com a minha função? Ela está indo para que valor? Então, vê, antes de 2, a minha função está apresentando um comportamento dado por essa reta aqui, essa reta decrescente. Então, quando eu estou chegando bem pertinho de 2, aqui bem pertinho, tá? Pego um ponto muito, muito próximo de 2. 1,99, 1,999. Então, cada vez que eu chego mais perto de 2, a minha função, ó, ela está se aproximando desse valor aqui, onde está esse ponto aberto, tá? Esse furo aqui na minha função. Então, esse ponto aqui está bem próximo de que valor? De menos 2, tá? Então, cada vez que eu chego mais perto de 2 com valores menores, a minha função está se aproximando cada vez mais de menos 2. Então, eu digo que esse limite aqui é menos 2, esse limite lateral. Aí, vou olhar também o limite quando eu me aproximo de 2, só com valores maiores. Então, quando eu tenho números maiores do que 2, a minha função é dada por esse outro trecho aqui do gráfico. Então, o que é que acontece? Eu estou aqui tentando chegar perto do ponto 2. Cada vez que eu chego mais perto do ponto 2, com valores um pouquinho maiores, a minha função está aqui diminuindo o valor dela e está se aproximando cada vez mais desse valor aqui, desse ponto que está mais marcado, tá? Esse ponto, se a gente for observar quanto vale aqui no eixo dos y, é um valor perto de 1. Então, cada vez que eu chego mais perto do x igual a 2, a minha função está chegando cada vez mais perto do valor 1. Tá? Então, cada vez que eu estou mais próximo, 2,01, 2,001, eu vou sempre chegar cada vez mais perto de 1. Então, esse limite lateral vale 1. E aí a gente avalia. Será que existe o limite quando eu me aproximo de 2, independente do lado? Aí, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que avaliar. Esses limites laterais existem? Sim. Mas eles são iguais? Não. Então, como os limites laterais são diferentes, como limite de f de x, quando x tende a 2 por valores menores, é diferente do limite de f de x, quando x tende a 2 por valores maiores, não existe o limite de f de x quando x tende a 2. Não vai existir. Por quê? Porque os limites laterais são diferentes, tá? A gente vai fazer isso para os outros gráficos também, tá? Então, vou tentar apertar agora um pouquinho mais para ver se a gente consegue pelo menos colocar duas soluções aqui e depois a gente copia. Deixa eu já copiar aqui para o outro momento o gráfico aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar esse gráfico aqui. Pronto, consegui.
Aí a gente faz os outros lá. Deixa eu somar mais um. Ficar um para cada gráfico. Que aí fica mais livre o espaço para a gente. Então, vamos ver agora do 2. Para esse exercício 2, a gente normalmente vai observar os limites laterais. Então, a gente vê quando x está bem pertinho de 2, só que com valores menores, tá? Me aproximando por esse lado aqui, o que é que está acontecendo? A minha função está chegando cada vez mais lá para cima. Então, está chegando cada vez mais perto desse valor 4, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, está por aqui assim. Quando eu chego bem pertinho de 2, ela está por aqui assim, bem pertinho de... Não sei porque agora ela não está querendo marcar aqui. Deixa eu ver aqui. Não está riscando. Vamos riscar nesse aqui que estava permitindo para a gente. Aqui, ó. Quando está bem pertinho de 2, minha função está lá em cima, pertinho do 4, tá? Então, a gente vai aqui e anota. O limite de f de x, quando x tende a 2 por valores menores, está sendo lá em cima igual a 4. Já o limite de f de x, quando x tende a 2 por valores maiores, vamos observar aqui. Quando eu chego aqui bem pertinho agora de 2, só com valores maiores, minha função está se aproximando por esse trecho aqui. Então, cada vez que eu chego mais perto, ela vai chegando cada vez mais perto de 2. Então, esse segundo limite lateral é igual a 2. E, novamente, os limites laterais são diferentes, portanto, não existe o limite de f de x quando x tende a 2, pois os limites laterais são diferentes. Vamos agora observar esse terceiro, tá? O que está acontecendo aqui nesse terceiro? Cada vez que eu chego mais perto de 2 com valores menores, a minha função ela vai se aproximando cada vez mais de 2. Tá? Então, primeiro limite lateral. Quando x se aproxima de 2 com valores menores, isso aqui vai ser igual a 2. Quando eu me aproximo de 2 com valores maiores, estou me aproximando por aqui, minha função vem aqui no valor mais alto, vai diminuindo, diminuindo, vai chegando cada vez mais próximo de 2 também. Então, o segundo limite lateral, limite de f de x, quando x tende a 2 com valores maiores, também está sendo igual a 2. E aí, finalmente, a gente tem um exercício em que os limites laterais estão sendo iguais. Então, o limite de f de x, quando x tende a 2, isso aqui vai ser igual a 2. Por quê? Porque os limites laterais são iguais. Os limites laterais são iguais. E, por fim, nesse quarto exemplo aqui, o que é que está acontecendo? Quando eu me aproximo de 2 com valores menores, a minha função está chegando cada vez mais perto de 2. Então, consegui calcular esse limite lateral. Então, limite de f de x, quando x tende a 2 por valores menores, isso aqui está sendo 2. No entanto, cada vez que eu chego mais perto de 2 com valores maiores, o que é que está acontecendo? A minha função está crescendo cada vez mais e eu não consigo ver para onde ela está indo. Ela está sempre crescendo muito, 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 muito. Então, quando a gente vê esse comportamento, a gente vai dizer que a função está explodindo. Ela está divergindo. Ela está indo para um número sempre maior. A gente diz que ela está apresentando a tendência de ir para infinito, tá? Então, o segundo limite lateral aqui, o limite de f de x, quando x tende a 2 por valores maiores, está indo para mais infinito. Com um dos limites laterais, a gente não conseguiu mensurar, então
por consequência, isso não vai conseguir ser igual, esse limite também não vai existir, tá? Então, não existe limite de f de x quando x tende a 2, pois um dos limites laterais não está definido. Não está definido ou não está convergente. Então, a gente não tem como calcular o limite nessa situação. Né? Falei que a questão, ela pedia para a gente calcular o limite e, adicionalmente, a gente vai observar a questão da continuidade, que é uma característica muito importante que a gente busca observar nas funções, tá? Então, vamos voltar aqui para minha primeira análise que a gente fez. A gente tem, inicialmente, retomando aqui, ó, 3 condições para que a gente possa verificar. Na verdade, a gente verifica 2 e na terceira a gente compara as 2 iniciais. Então, a função precisa estar definida, o limite precisa existir e esses 2 valores precisam ser iguais, tá? Então, vamos para cá. Então, se a gente observar aqui nessa primeira função, a gente já tem um problema. Qual é o problema? A não existência do limite. Então, tem como eu avançar com a continuidade? Não, porque a gente não tem a existência do limite, tá? A gente poderia verificar, será que ela tem o f de 2? Eu consigo calcular quanto é o f de 2? Aí é só a gente observar. Quando x é exatamente igual a 2, quanto vale minha função? É dada por esse valor aqui da bola aberta, né? É 1. Mas o item 2 da análise está falhando, tá? Vamos aqui para a primeira. Está falhando. O que é que acontece nesse item 2 aqui? O limite de f de x, quando x tende a 2, não existe. Aí a gente para, tá? A análise, porque não tem como ela ser igual, que a gente no terceiro item compara, porque o segundo item já não possibilita essa continuidade, tá? De análise da continuidade. Para essa segunda questão, o que acontece? A gente já observou que o limite também não existe. Então, não tem como, nessa segunda, a gente avançar na continuidade, né? O limite não existe. Quando x tende a 2, não existe. Só retornando aqui, ó. Como não existe, ó, f de x não é contínua em 2. Para cá, a gente vai ter algo semelhante, né? Só observar a primeira condição, que seria se a função no ponto 2 está definida. A gente olhando para o gráfico, vê quando x é exatamente igual a 2, aqui está a bola fechada, então está definida, e a minha função vale 2, tá? Então, ela falha novamente no segundo tópico. Então, aqui, f de x não é contínua. Para a terceira, que seria essa, a gente tem a existência dos limites. Então, o passo 2 está ok, né? Agora, e o primeiro passo? O primeiro passo seria, o f de 2 existe? Então, vamos olhar. Quando x é exatamente igual a 2, o que é que está acontecendo aqui? Eu estou com uma bola aberta. Então, se eu estou com bola aberta, a minha função não está definida. Então, f de 2 não está definida. Ela não existe. Então, a função não vai ser contínua. F de x não é contínua. Porque nesse caso aqui, o que falhou foi o primeiro passo, tá? Então, o terceiro também a gente não tem como avançar. E, por fim, no quarto, a gente também tem uma situação que não há existência dos limites. Então, o segundo passo falha, né? Por consequência, o terceiro vai falhar também, mas vamos ver como é que seria o primeiro. O primeiro seria calcular o f de 2. Será que a gente tem condição de calcular o f de 2? A gente observa. Quando o x é exatamente igual a 2, a minha função está valendo 2. Então, ela passaria no primeiro item, mas topa aqui na segunda condição, tá? Então, f de x não é contínua em 2.
Ok? Então, a gente sempre vai precisar verificar essas 3 condições. Na verdade, são 2 condições e a terceira é uma condição de comparação, tá? Agora, lembrem, a gente pode ter o primeiro item sendo verificado, a função existe. O segundo item, a função tem limite. Porém, no terceiro item, quando a gente vai comparar, a gente observa que esses valores são diferentes. Então, a função deixa de ser contínua no terceiro passo que a gente verifica, tá? Então, pode acontecer isso também. Deixa a gente avançar. Nessas 2 questões propostas aqui, a gente vai fazer uma delas e a outra a gente deixa para fazer no final do tempo, para a gente poder fazer exercícios de derivadas também, tá? E são questões muito semelhantes. A maneira como a gente fizer uma delas, a gente vai fazer semelhante para a outra. E elas pedem para a gente verificar se a minha função que está sendo dada aí, ela é uma função contínua no ponto que a gente está especificando. Então, observe que essas funções, elas são funções que a gente diz que são definidas por partes. São funções parecidas, se a gente for pensar em termos gráficos, com essas funções que a gente acabou de analisar, né? Nos problemas que a gente acabou de fazer, a gente tinha os gráficos das funções. A gente não tinha a fórmula dela, a gente não tinha a definição algébrica delas, tá? Mas elas se comportavam assim. Antes de determinado ponto, ela se comportava de um jeito, depois se comportava de outro, na maioria dos casos, tá? Como aqui, por exemplo, tá? Tem uma definição antes de 2, outra definição depois de 2. Para cá também, para cá também. Então, esse problema agora seria um caso semelhante a esse, se a gente fosse desenhar graficamente para tentar analisar graficamente. Aqui, no entanto, o problema, ele pede para que a gente observe com a expressão da função. Então, vamos fazer esse 24 aqui. Ele diz, ó, minha função, ela é x mais 1 quando x é menor que 0. F de x é igual a x mais 1 quando x é menor que 0. E ela é x menos 1 se x for maior ou igual a 0. Então, tenho 2 definições para minha função. Uma funciona quando x é menor que 0 e outra funciona quando x é a partir de 0. Eu quero verificar a continuidade quando x for igual a 0. Então, o que é que eu vou ter que verificar? As 3 condições. Qual é a primeira condição? Eu tenho que verificar se o f de 0 existe, tá? Então, quanto é que vale o f de 0? Eu consigo calcular? Aí a gente vai olhar para as definições, tá? Quando x é exatamente igual a 0, eu vou estar utilizando essa expressão aqui, ó. Ela vale sempre que o x é maior ou igual a 0. Como é que eu vou fazer para calcular o f de 0, então? Vou substituir aqui. O f de 0, eu vou usar essa definição, vai ser 0 menos 1, que é igual a menos 1. Então, o primeiro item já foi. Assim, consigo calcular o valor da função no ponto, tá? Segundo item que a gente vai fazer é observar se existe o limite. Qual é o limite de f de x quando x tende a 0? Será que ele existe? Para a gente poder afirmar se ele existe ou não, eu vou calcular os limites laterais. Então, eu vou calcular o limite de f de x quando x tende a 0 com valores menores e o limite de f de x quando x tende a 0 com valores maiores. Preciso calcular essas duas informações aqui, tá? Vamos puxar aqui para cima. Então, quem é o limite de f de x quando x tende a 0 por valores menores? Eu tenho que atentar, ó, quando x é menor do que 0, a definição que eu vou estar utilizando para a função é essa. Então, calcular esse limite, na verdade, é calcular o limite de x mais 1 quando x tende a 0 por valores menores. Como é que eu faço para calcular esse limite? Tá? Se a gente observar essa expressão, é uma expressão de uma função linear. Se eu pego valores de x bem perto de 0, porém um pouquinho menores, e for substituindo aqui, quanto é que vai gerar na minha função, tá? Então, se eu pego um número perto de 0, porém um pouquinho menor, aqui vai ficar algo pertinho de 0. Quando eu somo uma unidade, isso aqui vai ficar perto de 1. Então, esse é meu primeiro limite lateral, tá?
Se a gente não estiver conseguindo visualizar, monta uma tabelinha, tá? Aí lembra como é que faz. A gente faz uma tabelinha aqui com valores de x, pertinho de zero, calcula o valor do f, para verificar que esse limite está indo para 1, tá? Preciso observar também esse outro limite. Então, esse aqui, ó, a gente acabou de ver que esse valor que está sendo igual a 1, tá? Esse primeiro limite lateral. Depois, eu vou observar o segundo limite lateral, limite de f de x, quando x tende a zero por valores maiores. Isso aqui é o limite. Agora, a expressão que eu vou utilizar, ó, é essa outra, é a expressão de x menos 1, quando x tende a zero por valores maiores. Aí, novamente, eu vou observar como é que se comporta a minha função quando eu pego valores pertinho de zero, porém um pouquinho maiores, tá? Então, esse trechinho aqui vai ficar bem pertinho de zero. Depois eu vou subtrair uma unidade. Então, novamente, a gente montaria aqui uma tabelinha, tá? Com valores de x, bem perto de zero. E calcularia o valor do f, que seria pegar esse valor aqui e subtrair uma unidade, tá? Quando a gente faz isso, vocês vão observar que isso vai chegar muito perto de menos 1. Esse limite vai tender a menos 1. Então, o que é que está acontecendo aqui? Eu tenho um limite lateral indo para 1 e o outro limite lateral indo para menos 1. Ou seja, os meus limites laterais são diferentes. Limite de f de x, quando x tende a 1, a 0, valores menores, está sendo diferente do limite de f de x, quando x tende a 0 por valores maiores. Se eles são diferentes, o que é que eu posso dizer? Não existe o limite de f de x quando x tende a zero. Não vai existir, tá? Se não vai existir, tem como a minha função ser contínua? Não. Então, o terceiro item, a gente nem vai. Então, aqui a gente pode dizer, na verdade, assim, que esse item 2, ele falha já, né? E aí, o terceiro item, a gente nem consegue avançar, porque já tem uma falha no segundo item. Então, nesse caso, a função da gente não vai ser contínua e a falha da continuidade ocorre nessa segunda verificação que a gente faz, tá? Então, f de x não é contínua. Em x igual a zero, tá? Qual foi o critério que falhou? Critério 2, tá? E o critério 3 falha também por consequência, né? Se eu não atendo o critério 2, não tem como atender o critério 3, tá? Deixa eu só voltar para cá. Me digam se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo. Alguma pergunta, gente? Até agora? Vou seguindo, tá? Então, vejam só, voltando para cá, outro conceito que a gente vai revisar na aula de hoje é o conceito de derivada, tá? Então, observe a definição que a gente traz novamente para cá, que é o conceito de derivada, tá? Usando limite. Então, eu tenho que a derivada de uma função f de x em relação a x é uma outra função, é a função f' de x, que a gente representa dessa forma, dada por essa expressão, um cálculo de um limite. F' de x é igual ao limite de f de x mais h menos f de x sobre h, se esse limite existir. Tá? Então, vejam, eu tenho uma função e consigo associar ela a outra função, que a gente chama de função derivada. Inicialmente, a definição dessa função derivada passa na necessidade de calcular um limite. O que é que acontece? À medida que a gente avança, a gente deixa de calcular a derivada usando a definição e passa a usar o que a gente chama de regras básicas, tá? Então, a gente tem algumas regras básicas de derivação que a gente utiliza para a solução dos problemas. Que regras são essas? São regras que envolvem funções mais comuns que a gente trabalha inicialmente. Função potência, função exponencial, a própria função logaritmo, tá? No primeiro momento, acho que a gente mais vai trabalhar vão ser as funções potência e funções exponenciais. E combinações dessas funções.
Como assim combinações, Alessandra? A gente pode somar trechos que envolvem potências diferentes. A gente pode somar trechos que envolvam potências e função exponencial. Essa composição pode ser feita através de soma e subtração inicialmente, multiplicações por constante. E, num segundo momento, a gente pode combinar essas funções através de produtos e de quocientes. Então, a gente vai passar a observar as regras básicas de derivação e as operações algébricas de soma, subtração, multiplicação por constante, produto e quociente, para a gente poder solucionar os problemas, tá? Os problemas contextualizados. A gente também tem que chamar a atenção aqui o seguinte: quando a gente está trabalhando com a função e a sua função derivada, eu tenho duas expressões de funções. No entanto, eu posso ter interesse em calcular a derivada da função num ponto. Tá? O conceito, inicialmente de derivada, ele pensou na curva que eu tenho, uma curva qualquer, e eu pensar na reta que toca a minha curva em um único ponto, uma reta tangente. A ferramenta de derivada, ela traz para a gente a possibilidade de a gente encontrar quem é a inclinação dessa reta. Tá? Eu consigo fazer isso calculando a derivada da minha curva naquele ponto. Tá? Então, aqui a gente tem um conceito, né, que a derivada da função no ponto seria o f' no ponto C, o f' calculado em C, inicialmente também através de um limite. Num segundo momento, o que é que a gente vai fazer? Usar as regras de derivação, encontra quem é a função derivada e depois calcula quanto vale essa derivada no ponto, tá? Para pensar em aplicações, né, em derivada, a gente tem dois grandes olhares nessas aplicações. Primeiro, inicialmente foi o que gerou, né, os conceitos iniciais de derivada, que é pensar nessa inclinação da reta tangente à curva, num determinado ponto. Né? Eu consigo encontrar quem é a equação dessa reta tangente, olhando quem é a derivada daquela função no ponto que eu quero traçar a reta tangente. E segundo, é pensar nessa taxa de variação instantânea, ou, de uma forma mais geral, pensar em taxas de variações. Quando a gente tem uma função e a gente quer observar a variação dela, a taxa de variação, como ela está variando com o tempo, com a quantidade, qualquer que seja a variável independente dela, a gente calcula a derivada, tá? Então, acabou ficando repetido aqui. Vamos começar a pensar, né? Aqui inicialmente, deixa eu, na verdade, voltar para cá, só relembrar aqui com vocês as funções principais que a gente já observou em momentos anteriores, tá? Então, por exemplo, se a gente tem a função f de x igual a uma constante. Então, f de x igual a uma constante k. K é uma constante. Quem vai ser meu f'? Vou colocar aqui do lado. F' de x vai ser igual a zero. Então, a derivada de uma constante é zero. Se eu tenho agora uma função potência, f de x é igual a x elevado a n. Quem vai ser a minha função derivada? F' de x vai ser n vezes x elevado a n menos 1. Tá? Então, desce o expoente e a potência aqui do x diminui de uma unidade. Isso vale para qualquer valor de n, positivo, negativo, inteiro, fracionário, tá? E eu posso também chamar aqui a atenção da função exponencial, que é a derivada da função exponencial por ela é bem simples. A derivada da função exponencial é a própria função exponencial. As regras de operação que a gente mais vai estar trabalhando é a de soma, subtração no primeiro momento e multiplicação por uma constante. Então, por exemplo, se eu tenho que a minha função f de x é k vezes uma função g de x, a derivada vai ser o quê? Eu repito a constante k e vou derivar somente a função f, a função g. Então, por exemplo, a gente mostra um exemplo já no aplicado. E
Se eu tenho que a minha função f, ela é a soma de uma função f1 mais uma função f2, a derivada da minha função, ela vai ser a soma das derivadas. Então, vai ser f' de x mais f2' de x. Isso vale para soma ou para subtração. Ô, Alessandra, se tiver produto e quociente, não, vai mudar um pouquinho, tá? Já já a gente, se tiver tempo hábil, a gente revisa produto e quociente também. Tá? Então, aqui a gente tem essa retomada, né, do que a gente precisaria, né, para começar a fazer alguns exercícios aplicados, tá? Então, vamos observar esse problema aqui. Encontre a equação de uma reta que seja tangente à curva da função f de x no ponto C, f de C. Tá? Então, a minha função é a função menos 3x ao cubo mais x. E eu quero observar a reta que é tangente a essa curva quando eu estiver olhando lá o x igual a c. E nesse caso aqui, o meu c é 2, tá? Então, a primeira coisa é identificar o ponto completamente. Eu sei que o valor do x é c, que é 2. Quanto vale o valor da função nesse ponto, tá? Que seria o valor correspondente do y. Lembrem que um ponto, ele sempre tem que expressar quem é o valor do x e quem é o valor do y correspondente. Ou quem é o valor do x e quem é o valor do f naquele ponto. O f do x naquele ponto. Então, a primeira providência que tem que fazer é quem é a função no ponto 2, para poder achar quem é esse f de c aqui. Então, a gente vai calcular aqui, menos 3 vezes 2 ao cubo, mais 2. Se a gente calcular isso aqui, deixa eu ver se eu anotava aqui. Não tenho mais, perdi. Deixa eu calcular de novo aqui. Então, vai ser 2 ao cubo. Aqui vai ser menos 3 vezes 8, mais 2. Então, dá menos 24, né? Mais 2, dá menos 22. Então, meu ponto aqui, ele vai ser 2 menos 22. E aí, eu vou calcular agora quem é a equação da reta, tá? Então, a gente precisa lembrar lá da primeira unidade. A equação de uma reta. A gente tem, que seja lá tangente, qualquer que seja, tá? Y menos y0 é igual a mx menos x0. O que é que eu vou fazer? O ponto x0 e y0 vão ser esses pontos aqui, tá? x0 e y0 vai ser o ponto 2 menos 22. Vou escolher esse ponto aqui. E quem vai ser m? Aí, lembra, a gente acabou de chamar a atenção de que a derivada serve para a gente calcular quem é a inclinação da reta que é tangente à minha curva. Essa minha função aqui, ela tem um formato qualquer, tá? Estou pegando aqui um determinado ponto e estou traçando a reta que é tangente a ela. Então, a inclinação dessa reta tangente eu consigo achar pela derivada. Então, o m, ele vai ser a derivada da minha função no ponto de tangência, que é no ponto 2. Então, o m vai ser o f' de 2. Então, preciso calcular quem é o f' de 2. Então, f' de 2, para encontrar, primeiro eu vou achar quem é a derivada da função de uma forma geral. E depois calculo quanto ela vale no ponto 2. Quem é o f' de x? Então, a gente olha para cá para a função. A função é uma constante vezes uma potência ao cubo, mais uma potência aqui de grau 1, tá? Como é que eu vou fazer para derivar? Vou usar aqui, primeiro, repete essa constante menos 3, que está multiplicando o x ao cubo, e vou derivar o x ao cubo. Qual é a derivada de x ao cubo? 3 vezes x quadrado. Mais a derivada de x. Quem é a derivada de x? Isso aqui é uma potência de x, cujo expoente é 1. A derivada de x vai ser 1 vezes x elevado a 1 menos 1, x elevado a 0. Tá? Então, a derivada de x sempre vai ser igual a 1, tá? Porque a potência de lá é 1. Quando a gente desce aqui o grau da potência e diminui a unidade, vai ficar assim. Deixa eu só, nesse primeiro exemplo, vamos deixar assim, né? Lembrando que aqui, ó, o expoente é 3, o expoente caiu para 2. Aqui o expoente é 1,
que caiu para zero, tá? Então, meu f', a expressão da derivada, vai ser menos 9x² mais 1. E quanto é que vale isso em 2? Então, vai ser menos 9, 2 ao quadrado, mais 1. Então, vai ser menos 9 vezes 4, mais 1. Dá menos 36 mais 1. Isso aqui vai ser menos 35. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho agora o ponto escolhido, que é esse aqui. Tenho a inclinação, que é o m, tá? Então, aqui esse m vai ser igual a menos 35. Eu posso encontrar quem vai ser a equação da reta. Deixa eu colocar aqui. Então, y menos o y0 é igual a m, x menos x0. Vamos substituir. Então, vai ficar y menos. Quem é o valor do y0? É menos 22. Então, y menos 22 é igual a m. A gente acabou de calcular, é menos 35. X menos o valor de x0. E o x0 é 2. Então, aqui vai ficar y mais 22 é igual a menos 35x. Aqui, menos 35 vezes menos 2 dá mais 70. E aí, eu tenho, então, que y é igual a menos 35x mais 70. Esse 22 que está para cá somando passa para o outro lado, subtraindo. Então, y vai ser menos 35x. E aqui vai ser 70 menos 22, 48. Mais 48. Então, essa aqui é a equação da reta que a gente está procurando. Essa reta é uma reta tangente a essa curva, quando x é exatamente igual a 2. Tá? Então, essa é uma primeira aplicação que a gente pode fazer para derivada. Nesses exercícios aqui, agora, a gente começa a colocar um contexto mais próximo, né, do dia a dia. A gente pensa em produção, pensa em custo, pensa em lucro, pensa em receita, tá? E aí a gente vai enxergar o quão importante é a utilização da derivada, tá? Então, nesse problema é dito o seguinte: em uma certa fábrica, determina-se que unidades são produzidas quando L homens horas são usados na produção, onde a minha função de produção, né, Q, ela depende dessa variável L. Então, Q de L é 3.100 vezes raiz de L. E aí eu quero, primeiro, determinar a taxa média de variação da produção quando a produção varia de 3.025 para 3.100 horas. Então, veja, nesse momento eu quero uma taxa média. Para encontrar taxa média, a gente não usa derivada, a gente usa a própria função, tá? Então, para esse primeiro item, para encontrar variações médias, o que a gente vai fazer? Deixa eu só ver se a gente ganha um espacinho aqui. Vamos trazer para cá. Que a gente consegue fazer tudo nessa página. Então, para o primeiro item, essa questão do livro do Hoffman, tá? Então, aqui, coloquei do lado na seção 2.1 é a questão 40. Então, para o primeiro item, eu quero taxa média. Para encontrar taxa média, variações médias, a gente vai fazer a variação da variável dependente, que seria equivalente ao meu y, nesse caso é a função q, então seria uma variação em q, sobre uma variação da variável independente, que nesse caso é o L, sobre uma variação em L. Então, eu sei que o L está variando, né, de 3.025 para 3.100. Essa variação a gente faz do ponto final menos o ponto inicial, tá? Então, eu quero observar a variação do L nesse intervalo. Então, está em 3.025, vai para 3.100. Então, a variação em L vai ser o 3.100 menos o 3.025. Tá? Quando a gente faz essa diferença aqui, vai ser 75. E quem vai ser a variação em Q? Vai ser quanto vale a minha função Q no ponto 3.100 menos quanto vale a minha função no ponto 3.025. Então, para achar quem é essa variação em Q,
a função no ponto 3.100. O que é que a gente vai fazer? 3.100 vezes raiz de 3.100 menos a minha função no ponto 3.025. Então, vai ficar 3.100 vezes raiz de 3.025. Esse 3.100 aqui dá a expressão, tá? E vou calcular a minha função nesses dois pontos. Esse aqui eu tenho anotado os valores aqui. Essa variação, tá? O primeiro ponto vai dar 172.600 e aproximadamente, 0,7. Então, aqui 172.600,7 menos, aqui vai dar 170.500. Essa variação em Q vai dar 2.100,7. Então, para achar a taxa média, o que a gente vai fazer? Calcular essa variação em Q sobre a variação em L. Então, a variação em Q, a gente viu aqui que deu 2.100,7 e a variação em L é 75. Tá? Então, isso aqui vai dar aproximadamente 28. Então, a taxa média, né, de variação da produção é de 28. Tá? Para o item B, ele pede o seguinte: use os métodos de cálculo para determinar a taxa instantânea de variação da produção com a mão de obra para L igual a 3.025. Então, se eu quero taxa de variação instantânea, preciso usar o método de cálculo, o que eu tenho que fazer aí é calcular quem é a derivada da função nesse ponto, tá? Então, aqui, para o item B, a taxa de variação instantânea vai ser o limite, né, da variação média, ou a gente pode já escrever aqui que isso aqui vai ser o meu Q' de L, quando o L for 3.025. Então, vou calcular quem é a expressão para Q' de L, e depois calcular quanto ela vale em 3.025. Quem vai ser Q' de L, tá? A gente precisa observar que a expressão da função, qual é? Então, aqui primeiro eu vou escrever quem é Q de L. Q de L é 3.100 vezes raiz de L. Eu vou ter que derivar essa expressão, tá? Só que para derivá-la, eu preciso lembrar, ó, que essa raiz eu posso escrever como sendo uma função potência. Então, isso aqui é a mesma coisa de 3.100 vezes L elevado a meio. E aí fica mais fácil para eu derivar. Então, Q' de L vai ser a derivada dessa expressão aqui. Então, a gente repete o 3.100 e vai derivar essa potência. Como é que eu derivo? Vou descer aqui o expoente, L elevado ao expoente menos 1. Então, meio menos 1, vamos anotar aqui, ó, meio menos 1, isso aqui é menos meio. Então, vai ficar L elevado a menos meio. Então, Q' de L, 3.100 dividido por 2 dá 1.550. E L elevado a menos meio, eu posso escrever como sendo 1 sobre L elevado a meio. Ou, Q' de L, eu posso escrever como sendo 1.550, perdão. 1 sobre a raiz de L. Como eu quero encontrar quem é Q' quando o L é 3.025, agora que eu tenho a expressão, eu vou só substituir 1.550, 1 sobre raiz de 3.025. E aí, esse valor, ele vai dar aproximadamente 28,18. Ok? Observe que, nesse caso, ó, a variação média foi próxima ali dessa taxa de variação instantânea, tá? Por quê? Porque essa variação que a gente fez no item anterior é uma variação relativamente pequena na quantidade, tá? Então, se fosse de uma unidade, esses dois valores se aproximariam mais ainda. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente, quando a gente for estudar
análise marginal, tá? Mas observe que os valores eles já são próximos, tá? Deixa eu ver se tem mais algum item aqui. Nessa aplicação seguinte, a gente tem uma função que ela fornece informação sobre como circula, né? Que seria equivalente a gente observar a quantidade de jornais, né, que estão sendo distribuídos. Essa função de circulação, ela é C de T igual a 100T quadrado mais 400T mais 5.000. E aí observe que essa expressão dela, ela é uma composição de funções mais simples, funções que envolvem potência, funções que envolvem termos constantes, trechos de funções que envolvem constantes multiplicando uma potência. Tá? Então, são funções combinadas, tá? Através de soma, podia ter uma subtração, nesse caso aí não teve, tem a multiplicação por uma constante. E ele pede primeiro item para a gente encontrar uma expressão para a taxa de variação da circulação com o tempo daqui a T anos. Tá? Então, vê, a função de circulação é essa, ela depende da variável T, ela diz, ó, a gente estima que daqui a T anos a circulação é essa, função C de T. E eu quero encontrar, primeiro, quem é a taxa de variação. Quero encontrar quem é a função derivada, somente, tá? Então, para o item A, eu quero encontrar quem é C' de T. Para encontrar C' de T, eu vou derivar essa expressão. Como é que eu vou derivar? Eu tenho 100 vezes T quadrado. Então, como é que vai ficar a derivada? 100 vezes, quem é a derivada de T quadrado? 2T. Mais a derivada de 400T. Quem vai ser a derivada? Repete, 400. A derivada de T é 1. Mais a derivada de 5.000. 5.000 é só uma constante. Quando a gente deriva a constante, vai ficar zero. Então, a expressão para C' de T vai ser 200T mais 400, que aqui está zero. Né? Então, essa é a expressão da taxa de variação. No item B, ele pergunta qual vai ser a taxa de variação da circulação com o tempo daqui a 5 anos. A circulação vai estar aumentando ou diminuindo nessa ocasião? Aqui, primeiro a gente vai encontrar quem é essa taxa daqui a 5 anos e vai poder afirmar se essa circulação vai estar aumentando ou diminuindo. Isso a gente colocou no material em vídeo que está lá no AVA. Como é que eu avalio se a minha função original está aumentando ou está diminuindo? Quando eu calculo uma taxa num determinado instante, tá? Isso está diretamente relacionado. Quando eu tenho, assim, uma função qualquer, filhinha no ponto C, e eu observo o sinal. Se é filhinha de C é maior do que zero, é positivo, isso implica que a minha função original, f, ela está aumentando. Nesse instante, tá? Está aumentando nesse instante. Nesse instante C. Se f' de C é negativo, aí veja, quem está aumentando, menino, é a função original, tá? Então, eu olho para o sinal da derivada, e isso me traz informação sobre a função original, a função que eu fiz o processo inicial, tá? A função a qual eu fiz a derivada. Então, f está diminuindo nesse instante. Então, para o item B, qual vai ser a taxa de variação daqui a 5 anos? Eu vou calcular quem é C' em 5. Então, o que a gente vai fazer? Pegar essa expressão C' em 5 vai ser 200 vezes 5 mais 400. Então, aqui vai dar 1.000 mais 400, vai dar 1.400. Como o valor que a gente encontrou um valor positivo, como C' de 5 é maior do que zero, isso implica que a circulação está aumentando nessa ocasião.
está aumentando nessa ocasião. E, por fim, ele pergunta qual será a variação da circulação durante o sexto ano, tá? Ah, isso aqui é bem importante. Deixa eu ver aqui. Mais uma página. Vou repetir aqui o enunciado, então vamos lá. Então, aqui, ó, para o item C, qual será a variação da circulação durante o sexto ano? Então, chamar a atenção de vocês aqui, ó, variação em C durante o sexto ano. Vê só, quando a gente está observando a variação, a gente tem que lembrar o seguinte, da linha do tempo, tá? Não vê só. Se eu tenho aqui, ó, tempo 0, tempo 1, se passou um ano. Quando eu faço essa diferença, eu tenho qual foi a variação no primeiro ano. Se eu tô aqui, passou mais um ano. Quando eu faço essa diferença, eu tenho a variação no segundo ano. Então, para achar a variação no primeiro ano, eu faço C1 menos C0. Para achar a variação no segundo ano, eu vou fazer esse trechinho aqui, vai ser C2 menos C1. Tá? E assim por diante. Então, o que vai acontecer? Eu quero observar isso no sexto ano. Então, o que, é que vai acontecer? Vou marcar aqui ali no tempo. Então, tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, ó, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano. Então, para achar a variação no sexto ano, isso aqui vai ser igual a qual é a circulação no ano 6 menos qual é a circulação no ano 5, tá? Então, vou precisar calcular quem é C. C6 menos C5. Usando a derivada, Alessandra? Não, usando agora a função original. Então, C de 6 vai ser 100 vezes 6 ao quadrado mais 400 vezes 6 mais 5.000. E o C de 5, ele vai ser 100 vezes 5 ao quadrado mais 400 vezes 5 mais 5.000. Então, o C de 6, ele é 11.000. E o C de 5 é 9.500. Essa diferença dá 1.500. Então, a variação de circulação durante o sexto ano vai ser essa diferença aqui, que vai ser 1.500. Ok? Deixa eu ver se tem mais um aqui. Só para a gente concluir essa parte, vamos observar esse exemplo 51, que ele diz o seguinte: segundo as projeções, a população de uma certa cidade daqui a X meses será P de X igual a 2x mais 4 vezes x elevado a 3 meios mais 5.000. É perguntado o seguinte: a que taxa a população estará variando com o tempo daqui a 9 meses? Semelhante ao que a gente fez. A gente vai calcular quem é a taxa de variação, ou seja, calcula quem é a derivada. E para o item B, ele faz uma pergunta um pouquinho diferente para a gente. A que taxa percentual a população estará variando com o tempo daqui a 9 meses? Essa taxa de variação percentual, o Hoffman, ele traz essa definição, como é que a gente calcula essa taxa de variação percentual, tá? A maior parte dos livros de cálculo também comenta, né, sobre essa taxa. Essa taxa é uma relação entre a derivada e a própria função, e a função original, tá? Então, para concluir, para responder o item A, a gente vai calcular quem é P' de x. Para achar quem é P' de x, eu vou derivar essa função. Ela vai ser 2 mais 4 vezes
3 meios, x elevado a 3 meios menos 1, que vai dar meio, mais a derivada de 5.000, que é zero. Então, P' de x vai ser 2 vezes mais 6 vezes x elevado a meio. Para calcular, quem é P' em 9, que é 9 meses, vai ser 2 vezes mais 6 vezes 9 elevado a meio. Aqui vai dar 3 vezes 6, 18, mais 2, 20. Então, P' de 9 é 20. Deixa eu colocar aqui separado. E para ver o item B, a taxa de variação percentual isso aqui vai ser 100 vezes P' de x sobre P de x. Essa aqui é uma expressão geral. Só que eu quero essa informação em 9, tá? Então, isso aqui vai ser 100 vezes P' de 9 sobre P de 9. Eu preciso calcular quem é P de 9. P' de 9 eu já tenho. Para calcular P' de 9, a gente vai usar a função original. Então, vai ser 2 vezes 9, mais 4 vezes 9 elevado a 3 meios, mais 5.000. O P de 9 vai ser 5.126. Então, a taxa de variação percentual daqui a 9 meses ela vai ser 100 vezes P' de 9 sobre P de 9, 100 vezes, o P' de 9 é 20, e o P de 9, 5.126. Isso aqui vai ser 0,39%. E aí a gente vai ficando por aqui, concluindo a aula de hoje. E a gente se vê num próximo momento, tá? Vou parar aqui a gravação.